Olá pessoal, bem-vindo ao nosso curso de HTML. Esta é a nossa quinta aula. Eu me chamo Fábio Segmento e nessa aula nós vamos aprender como se criar uma lista não ordenada. Sabe aquelas listinhas onde aparecem alguns pontos na esquerda do item que nós queremos falar? Então, é justamente essa lista que a gente vai criar agora. Mas antes, eu gostaria de apresentar para vocês um recurso que nós temos aqui no Notepad++ e que eu achei particularmente um recurso muito interessante. Está aqui no nosso menu Language. Basta você clicar nele e aí você vai ver aqui que está ordenado em ordem alfabética e nós temos A, B, C e por aí vai. Colocamos o cursor sobre a letra H e aí você vai perceber que vai aparecer para você Haskell e HTML. Como nós estamos trabalhando com HTML, vamos deixar aqui essa opção habilitada. Ok? Percebe que aqui embaixo já aparece Hypertext Markup Language. E isso para nós é muito interessante. Ok? Então vamos lá criar primeiro a sintaxe da linguagem. Vocês já conhecem um pouquinho. Eu acho que para vocês não vai ser difícil essa parte. Então começamos com HTML, seguido da tag de cabeçalho. Colocamos aqui um título. Nosso título vai ser listas não ordenadas. Tudo bem? Prontinho. Lembrando a vocês que esse espaço que eu acabei dando aqui, tá vendo? Depois da tag body, esse espaço ele não é calculado pelo navegador. O navegador não entende esse espaço. Normalmente eu costumo dar esse espaço, sabe por quê? Para a gente poder ter, no caso aqui no Notepad++, todos os códigos muito bem organizados, né? E isso vai facilitar um pouquinho quando a gente estiver manipulando esses códigos. Então, como nós vamos trabalhar agora com listas não ordenadas, eu vou aproveitar e relembrar você sobre como que a gente pode colocar um título, ok? Para um texto. O nosso título a gente sempre vai utilizar as tags H1, H2, H3, H4, 5 e 6. Nós temos esses 6 níveis e nós podemos usar qualquer um deles. Lembrando, cada nível é um tamanho de fonte, mas esses níveis, ou melhor, essa tag de cabeçalho é ideal para nós utilizarmos para a criação de títulos. Tá bom? Não esqueça disso, por favor. Então, nosso título vai ser listas não ordenadas. Lembrando, tá, gente? Toda tag que a gente abrir, é interessante a gente sempre fechá-la também, tá? Então, não se esqueça. É só você pensar em números pares, né? Abrir uma tag, procure fechar essa tag. Isso vai evitar alguns erros, até mesmo de sintaxe, e algumas complicações futuras. Tá bom? Nós já temos um título. Antes de colocar essa lista aqui na sua frente, eu vou salvar esse documento, só para a gente ver como está ficando por enquanto. Você pode perceber que, por causa de termos mudado aqui no menu Language, colocado em HTML, quando nós colocamos as tags, elas já foram marcadas na cor azul. Você se lembra da nossa primeira aula? Nós havíamos falado que as tags em HTML elas ficam marcadas na cor azul e que tudo aquilo que o nosso navegador for exibir será marcado na cor preta. Tá bom? Então vamos salvar esse arquivo por enquanto. Vai até o menu File. Em seguida, clique em Save. Surgindo essa janelinha, a gente vai mostrar qual é o local onde queremos salvar esse nosso arquivo. Eu já criei uma pastinha lá na área de trabalho e eu denominei essa pastinha de HTML. Então eu vou até a minha área de trabalho, dou um duplo clique na minha pastinha HTML e salvo o meu arquivo. Tá? Lembrando, nome de arquivos HTML tem que ser as letras tudo minúsculas, não usaremos caracteres especiais e também não vamos acentuar. E vamos evitar, é lógico, deixar qualquer espaço. Se você quiser separar uma letra da outra, um texto do outro, coloque o underline. Tudo bem? Então eu vou colocar esse nome aqui como sendo listas. Olha o underline. Não ordenadas. Ponto. HTML, como nós costumamos fazer. Ok? E vou clicar em salvar. Só que um detalhezinho que eu gostaria de chamar a sua atenção agora. Como nós indicamos aqui no menu Language que a gente vai utilizar HTML,
O tipo de arquivo ele já ficou marcado aqui como sendo o arquivo HTML, tá vendo? Ó? Nós temos o .html, nós temos o .htm e nós temos outras extensões aqui também que têm a ver com HTML. Então, nesse caso, a gente não vai precisar colocar o .html depois do nome. Basta colocarmos o nome, é lógico, seguindo aquelas regrinhas básicas. Se precisarmos de um espaço, colocamos o underline. E vamos clicar agora em salvar. Pronto, nosso arquivo já está salvo, só que nós não estamos vendo ainda como ele se encontra no navegador. Então vamos lá no nosso arquivo, na área de trabalho. Eu vou utilizar a tecla de atalho WinKey mais a tecla D, e desse jeito a gente minimiza todas as janelas que estão abertas. Aqui está a minha pastinha HTML, damos um duplo clique, já estamos dentro da pasta. Eu vou dar um duplo clique aqui também sobre o meu arquivo que eu acabei de criar. Tá? Dando um duplo clique, ele vai abrir o arquivo no navegador. O navegador que para mim aqui agora está sendo o Opera, é o meu navegador padrão. Então ele abriu com o Opera. No seu caso, pode ser que ele abra no seu navegador, sendo ele o Google Chrome, pode ser o Internet Explorer, ou pode ser o Firefox ou o Safari. Isso vai muito da sua preferência e do navegador que você deixou como sendo padrão para que você esteja utilizando. Tá? No meu caso, o meu navegador padrão é o Opera. Eu gosto muito do Opera, né? Então tá aqui, listas não ordenadas. Beleza? Deixa o seu navegador aberto, não feche, tá? Por favor. Voltamos lá para o Notepad++. E assim está o nosso código por enquanto. E vamos à lista não ordenada, ok? Então vamos criar uma listinha aqui de algumas linguagens básicas e que são utilizadas na programação. Então, veja só. Eu vou colocar aqui, na verdade, no H2, e eu vou indicar isso aqui como sendo um subtítulo. Então, vai ser linguagens de programação. Ok? Listas não ordenadas, nós começaremos ela dessa forma. Sinal de menor, o L e sinal de maior. Tudo bem? Dá um Enter. Utiliza a tecla Tab para dar um espacinho. E aqui nós vamos colocar a tag LI. Então nós temos essa nossa primeira tag, que indica que a nossa lista vai ser uma lista não ordenada. Nossa segunda tag, ela indica que nós vamos colocar aqui um item de lista. O nosso item de lista vai ser HTML, vou colocar tudo maiúsculo aqui. E só um detalhezinho, só uma observação minha, tá bom, gente? Veja só, eu costumo normalmente, quando trabalho com listas, como eu utilizo o padrão XHTML, e esse padrão ele requer que todas as tags elas estejam fechadas, eu normalmente faço isso. Eu coloco LI aberto, e depois que coloco aqui, no caso, o texto que vai aparecer no navegador, eu coloco a tag de fechamento também. Tem aqueles que não fazem isso, tá? Mas, se quiser seguir a minha orientação, vamos lá, né? Eu costumo fazer isso. Então, nós temos o primeiro item é HTML. O nosso segundo item vai ser CSS, tá? Ok. Vou colocar mais alguns itens aqui, JavaScript. Então a gente vai colocar só a linguagem de programação aqui, né? Nós temos o HTML, que é a linguagem de marcação. Nós temos a CSS, que é uma linguagem de estilo. Depois a gente vai falar um pouquinho também sobre CSS. Eu vou fazer um cursinho aqui básico para a gente também poder trabalhar com CSS, que eu acho muito interessante, adoro CSS. Depois nós vamos poder falar um pouquinho também sobre JavaScript, eu acho muito bom também. Vamos ver o que mais nós temos aqui. JavaScript, nós temos PHP, temos ASP aqui também. Deixa eu ver o que mais que a gente vai poder colocar aqui. Vou colocar um plugin aqui que eu gosto muito de usar, jQuery. Se caso você vê que você precisa utilizar jQuery, quer aprender um pouquinho sobre jQuery, me manda ali uma sugestão lá no meu vídeo. E aí a gente vai começar a trabalhar em cima de jQuery também. Pronto, a minha lista já está criada. Eu comecei aqui dizendo que essa lista é uma lista não ordenada. Cada LI
significa um item de lista. Então eu tenho um item de lista, 2, 3, 4, 5, 6 itens de lista, e eu encerro aqui com /UL, tá bom? Estou encerrando a minha lista não ordenada. Para a gente poder ver essa modificação que nós fizemos no nosso documento, a gente vai salvar esse arquivo dando um Ctrl S, que é a tecla de atalho para salvar esse arquivo. Lembrando, quando nós clicamos em salvar, depois que o arquivo já foi salvo, ele somente atualiza o arquivo, inserindo as novas informações em um documento que nós já havíamos criado. Tá bom? Salvamos aqui. Vamos voltar ao nosso navegador. Note que ainda não apareceu nada. Por quê? Porque nós ainda não atualizamos no nosso navegador. Mas para isso é muito simples, é muito básico. Você pode clicar aí na tecla F5 do seu teclado e vai aparecer aqui os itens de listas que nós acabamos de criar. Está aqui, ó, HTML, CSS, JavaScript, PHP, ASP e jQuery. Ok? E aí, difícil? Não, né? Muito simples. Tudo bem? Eu vou encerrar essa aula por aqui por enquanto. A gente vai criar uma próxima aula e a gente vai dar uma detalhada a mais aqui em cima de listas. E aí eu te espero na próxima aula. Beleza? Espero que tenha gostado. Até a próxima aula.